Alguém me ajuda com o título da lição e verso? Sinal de aliança. Ok. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Êxodo 31, 16. Obrigado, Maria Antônia. A lição dessa semana, continuando o que a gente estava estudando na semana passada, que é a lei dentro do escopo da aliança, dentro do processo da aliança formada com Deus e seu povo. A lição de hoje pega um dos itens da lei e a gente disseca esse item da lei para entender qual é o papel desse quarto mandamento e, consequentemente, qual o papel do sábado nesse perfil, nesse projeto chamado de aliança, que percorre todo o desenho bíblico, percorre toda a formatação do plano da redenção, do plano da graça ao longo da Bíblia. Quando a gente fala do sábado, principalmente pensando em nossa época, pensando em nosso tempo, a lição começa com uma questão primária a respeito do sábado, que é a localização temporal do sábado. Ou seja, quando ele se estabelece como um marco regulatório, de que maneira que ele é estabelecido e que elementos que o sábado agregou ao longo do tempo precisam ser tirados de cena para a gente entender o sábado na sua origem, na sua estrutura inicial. E um dos primeiros elementos atrelados ao sábado é o elemento judaico, que talvez seja o mais forte dos elementos atrelados à referência do sábado. Primeira razão, porque você vai ter a expressão do sábado na forma de regulamento estruturado dentro do povo de Israel na saída do Egito no Monte Sinai. Por causa disso, o sábado criou ao redor dele um estigma, e esse estigma percorre toda a história humana a partir da história de Israel, a ponto de a gente continuar, mesmo nos dias de hoje, pontuando o sábado como sendo de origem judaica, ou o sábado tendo uma relação direta com o povo hebreu. E o primeiro resgate que a gente precisa fazer na Bíblia para entender o sábado na sua plenitude é voltar no tempo e verificar como o sábado foi implementado na cultura israelita. E nesse sentido aparecem três referências interessantes no estudo dessa semana. A primeira dessas referências é que o sábado aparece na cultura de Israel antes do Sinai. A gente observa a sequência da saída de Israel do Egito, quando a gente chega ali em Êxodo 16. Em Êxodo 16, você vai ter a primeira referência do sábado antes que Israel chegasse ao Monte Sinai e recebesse a lei sobre o sábado. O sábado ele é apresentado a Israel como, em parte, como uma novidade para alguns e, em parte, como um rememorar para outros. E porque a gente vê esse desenho como uma novidade? Porque o que aparece nessa referência do sábado como um processo anterior ao Sinai aparece na questão do maná. O maná foi dado por Deus ao povo, porque não havia alimentação no deserto, e quando eles recebem o maná no caminho entre Egito e Sinai, Deus referencia para eles que o maná vai cair por 6 dias e não cairá no sétimo. E a apresentação de que o maná não cairá no sétimo dia, ela é dada, ela é pontuada para Israel com uma referência de quando chegar o dia da preparação. Nesse dia da preparação, vocês fazem tudo aquilo que tem que fazer em relação à cozeira, aos bolos, aos pães, aquilo que vocês tiverem que fazer de alimentação. Façam tudo isso, recolham aquilo que sobra, para que seja o vosso mantimento amanhã, porque amanhã não haverá maná, amanhã é dia de repouso, é dia de sábado, é santo sábado dedicado ao Senhor. Portanto, essa referência que aparece aqui em Êxodo 16 traz para a gente um alerta, obviamente não necessariamente para nós que já vivemos a realidade do sábado, mas para a humanidade que olha para o sábado como uma referência hebreia ou como uma tradição judaica. Olhar para o sábado como uma referência anterior ao Sinai é o primeiro provocativo para que a gente tente encontrar qual é a origem disso. Afinal de contas,
Se Deus estabelece isso antes do desenho do Sinai, o mandamento cria um sentido diferente quando ele começa com a palavra lembra-te, que é a segunda referência. A segunda referência para a gente perceber a origem do sábado está nesse verbo que inicia o mandamento. O mandamento não começa com uma palavra, um advérbio definindo alguma proibição ou com um imperativo definindo alguma situação de ordenamento, mas ele começa com uma provocação que aponta para o passado de algo que o povo de Israel esqueceu. Lembrem-se do sábado. E a razão para essa memória do sábado aparece dentro do mandamento, quando o texto diz lá, porque em 6 dias fez o Senhor céu e terra e no 7º descansou. E aqui se estabelece uma conexão entre o sábado que está no mandamento de Israel e a referência da criação de Gênesis 2. Quando a gente abre Gênesis 2 e vê a sequência do modelo ali apresentado, é interessante que o texto começa pontuando que a criação não havia acabado. Ela não terminou no 6º dia. Embora Deus tenha dito que tudo era muito bom, dando a impressão de que a criação pudesse ter chegado ao fim, o texto do verso 1 do capítulo 2 apresenta que a criação termina no 7º dia, é quando se fecha o ciclo. E nesse 7º dia em que a criação termina, há algo que é feito ali, no sentido criativo, que é o estabelecimento de um período de intervalo entre um ciclo e outro. Portanto, de fato, o trabalho da criação termina no 6º dia, mas a criação termina no 7º. Quando Deus estabelece um hiato entre os 6 dias de um bloco e os próximos 6 dias de outro bloco. E assim, sucessivamente, dali para frente, todos os ciclos de vida humana estariam intercalados por um dia de sábado, por um dia de parada, um dia de descanso, o Shabat. Essa estrutura que se intercala entre os dias de atividade humana, ela se perpetua ao longo da história de forma arbitrária. E é essa referência que aparece na lei. Israel se esqueceu dessa arbitrariedade da criação. E quando a gente pontua como arbitrariedade, tem a ver com o fato de que lá no meio da criação, se você olhar o que está abordado a partir do verso 14, lá no 4º dia da criação, quando você observa as referências do que se faz na criação no 4º dia, Deus cria um grande luminar para organizar o dia, um outro menor para organizar a questão da noite, e cria as estrelas, ou seja, forma isso que a gente chama de Via Láctea, o lugar onde habitamos. Na hora que você observa isso no 4º dia, há uma referência importante ali. Esses astros criados por Deus, de forma autônoma, organizariam o tempo, dias e anos, e as estações. Portanto, o marco regulatório de tempo na natureza se estabelece ali no 4º dia, e com essa abordagem de você estar ali no 4º dia com essa referência, né, com essa situação de marco temporal, dali para frente o que você observa? Todo o ciclo temporal ele é intercalado por um ciclo arbitral. A semana, o ciclo semanal, não tem uma relação direta com essas estruturas do 4º dia, tem uma relação direta com o fator de intervalo. Ou seja, o que governa o ciclo semanal é o sábado. Assim como o que governa o dia é o sol, assim como o que governa a noite é a lua, assim como o que governa os anos é o ciclo da Terra ao redor do sol. Dentro dessa estrutura, o que governa a humanidade é o ciclo semanal com uma referência temporal, o sábado. E essa referência temporal vai se perpetuando, ela vai se repetindo de forma contínua dentro desse desenho. Quando a gente observa essa sequência, ou seja, quando a gente vai vendo essa sequência se estabelecendo, aparece uma outra coisa dentro desse processo, aparece uma outra referência dentro desse processo, que é por que o sábado foi dado. Quando a gente vai a Gênesis 2, há 3 elementos ali presentes na criação. Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou o dia de sábado.
Como o dia é algo, até certo ponto, etéreo, porque o dia é tempo, a expressão de descansar, que ali tem um sentido de cessação, de paralisação do que se estava fazendo para fazer outra coisa. O colocar bênção sobre esse tempo e santificar o tempo estabelece que o sábado tem um sentido ampliado que não abarca o povo judeu, mas abarca o ser humano que acabou de ser criado. Algo que a gente só vai perceber de forma plena na expressão de Jesus lá na frente, em Mateus, ou em outros textos que referenciam também o sábado no Novo Testamento, quando Jesus vira para os que são seus interpeladores e diz para eles que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, e que Cristo é o Senhor do sábado. Essas referências que aparecem aqui no Novo Testamento, elas dão conta de Gênesis 2, no sentido de que a bênção dada para aquele tempo foi dada não para judeus, mas para o homem, a humanidade por inteiro. Assim como a causalidade do sábado objetiva o homem, ou seja, o sábado dá referência ao ser humano, numa hierarquia de criação que começa com o ambiente, dos versos iniciais e dos dias iniciais da criação, os primeiros 4 dias, as criaturas que aparecem no quinto e sexto dia, e o ser humano que aparece na metade do sexto dia, todos esses elementos têm um processo hierárquico. A natureza responde ao homem e o homem passa a responder a partir do sétimo dia àquele que o criou. Por isso, o sábado foi feito por causa do homem e não o contrário. Não é o homem que dá referência ao sábado, mas é o sábado que dá referência ao homem. E o sábado dá a perspectiva, né, dá a abordagem direta para que este sujeito, para que esse ser que acabou de ser criado, aponte na direção, ou seja, se vincule diretamente na direção daquele que o criou. Essa Professor, estrutura está presente dentro desse modelo. Diga. eu li hoje na meditação, eu achei que está dentro do que você está falando, na meditação da gente, né? Dizendo assim, ó, com o sábado, Deus nos deu um adiantamento da eternidade. A cada semana, o céu toca a terra. Como disse de forma tão habilidosa o autor judeu, Abraham Haskell, o sábado é um templo no tempo. O sábado nos chama das coisas temporais para as eternas. Sim. Essa referência, ela é uma referência importante, principalmente considerando a entrada do pecado no mundo. Quando você tem o sábado dentro do Éden, como tudo ali é perfeito e a presença de Deus se faz diariamente entre Adão e Eva, o sábado tem uma referência de contínuo de comunhão, ou seja, é um dia em que o tempo inteiro Deus passará com o homem e o homem com Deus, frente a outros dias que Deus passa pela viração do dia para visitar o homem. No caso da estrutura do pecado, a gente perdeu a conexão completa com Deus e tem a oportunidade de, a cada sábado, recuperar essa conexão na forma mais intensa. E, portanto, sim, o sábado traz de volta à natureza humana essa perspectiva da vida perfeita, da vida eterna, da vida prometida por Deus. E ele passa a ser um referencial que semanalmente nos lembra: nosso lar não é aqui, nossa história não está restrita à história do pecado, e aqui não é o fim de tudo. O sábado tem essa perspectiva dentro do desenho. E ele vai recuperando parte daquilo que se perdeu dentro da história do pecado. Nesse sentido, sim, ele aparece como essa referência. O fato do sábado ser santo traz essa abordagem que o Haskell levanta de templo no tempo, porque é a única coisa perfeita que sobrou da estrutura edênica. Nada mais, depois do Éden, permaneceu. Todos os elementos existentes na Terra foram afetados pelo pecado, exceto o tempo. Porque o tempo, exatamente pela característica etérea que ele tem, o tempo continua igual para todos. Ele é democrático ao nível absoluto. Todo mundo recebe a mesma quantia de tempo, todo o tempo do mundo. Então, essa história, ela permite a gente retornar ao Éden e usufruir de algo perfeito, que é a santidade de Deus,
que se passa por este tempo, ou seja, Deus santificou o sábado, portanto fez dele algo separado para um uso exclusivo, e esse uso exclusivo é uma relação entre o homem e Deus. Toda vez que eu me desvinculo dessa relação, eu persisto na história do pecado, ou seja, eu amplio aquilo que é o efeito colateral do pecado na humanidade. Toda vez que eu volto o meu olhar, a minha estrutura para dentro desse dia, eu resgato um pedaço daquilo que se perdeu para sustentar mais um ciclo de 6 dias de degeneração frente ao pecado. Portanto, literalmente, o sábado também funciona como esse posto de reabastecimento daquilo que se perdeu. Tanto no sentido do descanso, quanto no sentido da santificação, o sábado recupera isso. No meio dessas duas coisas tem o fator bênção, que é um outro aspecto interessante desse retornar à Gênesis, desse retornar à introdução do modelo e entender o sentido do sábado dentro do mandamento e, consequentemente, dentro da aliança. O sentido de bênção é o cumprimento, no caso nosso, dos dias de hoje, é o cumprimento da promessa de Abraão, da promessa feita a Abraão, em que serão benditas todas as famílias da terra. A partir do momento que a gente retorna a essa posição inicial, a esse marco regulatório inicial, que é o ciclo semanal mais sábado, quando a gente retorna para isso, a humanidade tem a chance de perceber isso outra vez. Ou seja, aqui aparece o sentido do sinal, que é o tema central da lição dessa semana. O que significa esse sinal que Deus põe sobre o homem, ou que estabelece com o homem como um marco perpétuo, como um marco eterno? Essa expressão é uma expressão curiosa, é uma expressão distinta, né, que aparece no texto, por conta de que o sinal é uma marca que, de alguma forma, permite que os outros vejam algo que não veriam. Você vai ver algumas vezes aparecer isso na Bíblia, por exemplo, quando Caim peca e reclama com Deus, e aquilo que Deus descreveu sobre o futuro de Caim é muito sério, pesado demais para ele suportar. Deus vai lá e põe um sinal, uma marca em Caim, para que todo aquele que o encontra saiba quem ele é e que Caim está, entre aspas, protegido por Deus, no sentido de que qualquer um que mate Caim será vingado por Deus. Apesar de Caim receber a repreensão e receber aquilo que estava designado para ele, Deus o marca para que o mundo saiba quem é ele. Ele fique, de certa maneira, protegido por essa marca. Essa expressão sinal que aparece aqui, depois aparece ali na frente em cão, e aparece em outras referências. No caso da estrutura do povo de Israel, o sábado é recuperado como um sinal perene. E aqui tem um sentido para isso. Esse sinal perpétuo, ele começa no Éden, quando o mundo era eterno. Quando a contingência da criação fazia do ser humano que acabava de ser criado um ser eterno, um ser criado para viver para sempre. E, portanto, a marca, o sinal posto sobre o povo de Israel é um sinal perpétuo, porque o primeiro sentido dele é esse. Todos os ciclos semanais, mesmo que a gente quisesse diferente, continuarão sendo recortados por esse mesmo sinal, por essa mesma referência ao sábado. E isso ultrapassa a existência humana. Quando a gente chega no último texto de Isaías, a última página do livro de Isaías, você vai ter essa referência repetida lá. Por toda a eternidade, o sábado se perpetua como um sinal, como uma marca disso que ocorreu durante o intervalo de pecado. E a cada um dos sábados, de um sábado ao outro, de uma lua nova a outra, virá todo meu povo, toda a estrutura dos salvos, para me adorar no meu santo monte. Essa referência de perpetuidade, ela está presente tanto na parte inicial do sábado, ele foi criado para ser perpétuo, quanto na parte circunstancial dele, ele é posto em Israel como uma marca entre Deus e o povo, fechando o sinal sobre a aliança, para que todo aquele que visse o povo de Israel guardando os sábados entendesse quem é Deus e, portanto, nele seriam benditas as nações da terra. Algo que persiste hoje com a gente.
Quando o mundo nos vê observando o sábado, o mundo é convidado a entender por quê. O mundo é convidado a olhar a origem disso e a observar por que fazemos isso. E ao fazê-lo, eles têm a condição de receber igualmente a mesma bênção, porque a bênção está sobre o tempo. Todos aqueles que usam desse tempo para aquilo que ele foi criado têm a oportunidade de usufruir dessa mesma bênção. Portanto, o sinal, ele é visível, ele tem que ser perceptível, porque o objetivo desse sinal é esse. E ele perpetuamente será assim. Uma outra questão presente nessa estrutura do sinal é a motivação do sábado. Do mesmo jeito que ele tem uma motivação tríplice lá na criação, o Shabat, o descanso, a estrutura da bênção e a forma da santificação, na vida humana pós-pecado, ele também guarda referências. A paralisação, a cessação, recupera o ser humano à condição daquilo que o pecado o degenera, seja no sentido espiritual ou físico. Ele tem um aspecto nessa cessação, nessa paralisação, que revigora o humano, dá a ele uma nova condição para enfrentar o próximo ciclo. Mas o sábado também tem um aspecto daquilo que ele traz de presente ao humano a partir da bênção, porque a comunhão com Deus gera para esse mesmo ser humano tanto um aprendizado de quem ele é, ou seja, o sábado recupera a nossa identidade pelo conhecimento que a gente tem e convivência que a gente tem com Deus. O conhecimento da sua palavra e o conhecimento de Deus, no sentido da relação com Deus, recupera aquilo que nós perdemos na nossa identidade. E o sábado é uma oportunidade disso, por isso ele também está atrelado a essa questão do conhecer, do aprender, do conviver com Deus para aprender dele. E o sábado tem um segundo aspecto ligado a essa mesma questão, que é o fato de que o sábado santifica aquele que passa por ele, porque o sábado é santo. Portanto, todo aquele que se submete a essa mesma condição adquire dessa mesma condição o sentido de santidade. Ou seja, o sábado também tem um aspecto de purificação, de santificação, de transformação do ser humano, a ponto de que outros possam ver essa transformação executada, essa transformação que aconteceu. Então, esse processo todo ligado ao sábado vai estabelecendo ao redor do ser humano um cinturão de proteção dos efeitos colaterais do pecado. Isso também está atrelado à questão do sábado. E, consequentemente, vai diferenciando aquele que passa pelo sábado do restante dos seres humanos, dando aos demais seres humanos a condição de perceber que existe possibilidade de ser diferente, existe uma chance de ser distinto. Por isso, o sábado é uma marca distintiva do povo de Deus. Não é à toa que, quando a gente vai para o fim da Bíblia, a gente percebe que o sábado tem também uma característica escatológica. Ele teve uma característica na criação, mas ele assumiu, por causa do pecado, uma característica que se liga com a escatologia, ou seja, que se liga com os eventos finais da história do mundo. Porque o pecado produziu um antagonismo com Deus. E é natural que esse antagonismo se radicalize conforme o tempo segue. E quando Deus decidir que é hora de acabar a história e recomeçar uma história perfeita, porque o pecado já atingiu o seu limite, o sábado estará no centro desse debate. Porque a adoração a Deus é o centro do debate. Se você abre o livro de Apocalipse, o livro inteiro está apontando na direção de que existe um antagonismo entre aquele que deve ser adorado e aquele que quer ser adorado. Esse antagonismo entre Deus e Satanás, Deus com autoridade para ser adorado e deve ser adorado, e Satanás querendo ser adorado no lugar de Deus, tem como centro da atenção desse antagonismo o dia que Deus estabeleceu para adorá-lo. Deus arbitrariamente definiu o dia para a adoração a Deus é o dia de sábado. Satanás arbitrariamente vai lá e transita esse sábado para um outro dia, estabelecendo como seu. É natural que o antagonismo entre as duas partes
chegue ao ápice por uma briga nessa direção, por um conflito que está exatamente posicionado nisso. Daí a insistência do livro de Apocalipse no número 7. Essa insistência tem um alvo que estava lá no início do modelo em Gênesis. Portanto, sim, o sábado não só é um sinal perpétuo da relação da aliança ou da forma como a aliança abrange o ser humano e Deus nessa ligação, e Deus deixando no ser humano a sua marca, mas o sábado também será, no final, o que distinguirá os salvos e os perdidos. Curiosamente, ele retorna a essa mesma condição, separando os filhos de Deus para dentro do Éden e os que não são filhos de Deus para fora do Éden. E aí o Éden sob a perspectiva da eternidade. Portanto, sim, o sábado voltará a ser o centro da atenção, o centro do debate nesse mesmo processo. O que tudo isso tem a ver conosco, vivendo hoje no século XXI? A primeira coisa importante da gente fazer essa ponte é entender que se o sábado foi estabelecido lá atrás, antes do povo hebreu, o sábado tem um sentido primário de resgate de quem somos. Ou seja, para eu poder dizer sou humano de fato, no sentido pleno da palavra, o último degrau dessa humanidade, disso que define o homem, está no último dia da criação. O primeiro sentido para nós hoje é um resgate disso. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu venho, eu sei quem é meu Criador. A segunda questão importante para o nosso tempo em relação ao sábado é que o sábado é um convite. A partir do momento que eu reconheço a minha identidade, o sábado passa a ser um convite a outros para que também o façam, para que também descubram. Então, a efetividade do sábado na vida da gente permite que a humanidade seja convidada e, consequentemente, possa aceitar o convite que Deus faz para retornar para casa, para retornar para as origens. E esse é o segundo sentido do sábado, ou seja, o sábado é um posto de pregação. Uma pregação silenciosa, mas visível, de que existe um Criador e de que ele aguarda a resposta do ser humano para esse retorno. Ao mesmo tempo que esse debate ao redor do sábado provoca uma forma de desmascarar o que Satanás fez com o mundo. Portanto, o sábado é uma pregação viva, constante, na vida de todos aqueles que decidem observá-lo, decidem guardá-lo. E isso traz para a gente uma perspectiva presente do sábado. A identidade traz para a gente uma perspectiva passada do sábado. A questão do guardar, do observar e do ser uma pregação viva a partir dele nos dá a relação presente, que mostra os aspectos de transformação no ser humano. Mas o sábado também tem outro aspecto para a gente, que é a esperança de que aquilo que existia no início voltará a existir. E nesse sentido, o sábado adquire uma perspectiva futura, que é a redenção. E aí os aspectos da aliança se fecham na sua plenitude. A aliança tem um aspecto passado, que é a compreensão de que Deus fez. Ela tem um aspecto presente, que é a percepção de que Deus continua fazendo. E ela tem um aspecto futuro, que é a esperança de que Deus faça por definitivo aquilo que prometeu. Portanto, a aliança e o sinal da aliança, que é o sábado, liga esses três pontos da existência. A existência passada, a presente e a futura da humanidade. E isso, para nós, dá um sentido, um propósito de existência no nosso tempo. Ou seja, a nossa existência não é vazia, não é sem sentido, nós não existimos sem saber como a história vai terminar. O sábado nos lembra, cada ciclo de semana, que a gente sabe como a história vai acabar. A gente tem a noção clara de como Deus vai encerrar o processo, a gente tem a noção clara de como Deus costurará tudo aquilo que se rasgou na história do pecado, trazendo de volta à condição original. Portanto, o sábado é um símbolo de esperança. Longe de um determinismo legal, como se tenta estabelecer para essa relação do sábado, o sábado não tem a ver com isso. Embora ele esteja dentro de um marco legal, que é a lei de Deus dada no Sinai,
ele adquire uma característica separada da lei, nessa condição de sinal perpétuo, até porque a lei não aparece como um regulamento perpétuo, no sentido da forma como a lei está dada, não no sentido da lei como o caráter de Deus. A forma como a lei está dada está com os dias contados, até que céu e terra passem, nenhum jota, nenhum tio será tirado da lei sem que tudo se cumpra. Mas quando a eternidade chegar, os elementos negativos da lei perdem o sentido. Porque aqueles que foram salvos já não têm mais essa negação como um paradigma. O pecado não existe mais e nós voltamos para o modelo inicial da criação de Deus, antes inclusive do Éden, que é o momento positivado da lei. O momento em que a lei tem o sentido de amor e não o sentido de negação do mal. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, perde o sentido na eternidade. Mas o sábado não perde o sentido na eternidade. E, portanto, a parte perpétua dessa aliança persiste por toda a eternidade. E isso é interessante de observar na separação desses dois modelos. Aquilo que está no centro da lei estará perpetuamente ativo. Aquilo que está ao redor desse mesmo fundamento da lei, que são as coisas que nós passamos a fazer de errado, que vieram com um carimbo, uma chancela de não faça isso, não faça aquilo, isso se perde dentro do modelo quando a perfeição se restabelece. E a partir daí, o amor volta a ser ao centro da atenção. Dentro dessa perspectiva, o sábado tem para a gente um sentido todo peculiar no tempo em que vivemos, porque ele dá de fato essa noção de propósito pleno, ele de fato nos apresenta uma realidade de existência que é importante. Quando a gente observa tudo isso, qual é a grande pergunta que persiste no modelo? A grande pergunta que persiste no modelo é como é que a gente enxerga esse sinal e como é que ele é visível em nós para outros. Então, há nessa distinção do sábado uma distinção também de pessoas que passam por ele e que isso é importante de ser observado no século XXI. Num mundo que nivela tudo por baixo, num mundo que estabelece uma normalização das coisas, no sentido pejorativo da palavra, e num mundo que iguala todas as coisas e as nivela no sentido mais grotesco do termo, o sábado aparece como um destaque, algo que tira da mesmice com a qual o mundo trata as verdades e relativiza tudo. O sábado se levanta como um marco distintivo, não de um marco ritualístico, mas um marco distintivo para dizer para o mundo: existe verdade, a verdade é absoluta e ela é a referência do humano. O sábado foi feito por causa do homem. Num mundo pós-moderno, onde a relativização é a marca registrada, o sábado aparece como um grito, quase como um grito último à humanidade, dizendo: existe verdade. E ela não é relativa, ela é absoluta. Portanto, Professor, para hoje, isso passa a ser uma distinção importante para referenciar o mundo naquilo que é o desenho correto da verdade de Deus. Diga, Pedro. então, assim, eu veio assim, a meu entendimento que a lei e o sábado, a lei é a expressão máxima do caráter de Deus, e o sábado diferencia dentro da lei como se fosse o próprio Deus. A gente olhando para o sábado, a gente vê ele próprio, eu sou eterno, então o sábado me identifica, e agora tudo que cerca da lei é o meu caráter, mas eu sou o sábado, então eu sou eterno, e aqui está toda a minha identidade. Parece um pouco essa diferenciação, né? Então, quando você fala a lei como expressão do caráter de Deus, é porque Deus é íntegro. Tudo que ele diz, ele é. Então, a lei expressa o caráter nesse aspecto. Não no aspecto formal da lei, no sentido da maneira como ela lida com o pecado, mas no sentido da integridade de um ser que guardasse a lei. Ou seja, a lei de Deus expressa isso, no caráter dele. Mas quando você vai especificamente para o centro da lei, o sábado e o quinto mandamento na sequência, você vê algo em destaque ali, que é a soberania desse Deus.
no sentido da adoração, no sentido da capacidade de criar, no sentido da capacidade de ser santo. Todos os elementos de atributos de Deus saltam aos olhos quando você vê esse centro da lei. Tanto na eternidade presente no quinto mandamento, quanto na autoridade e alteridade presente no quarto mandamento, essas referências saltam aos olhos, porque os outros mandamentos, como expressam elementos negativos ligados ao pecado e que expressam o comportamento inadequado do ser humano, num olhar rápido, a gente perde a noção de Deus quando olha os mandamentos periféricos, os mandamentos que estão ao redor desse centro. Não porque eles sejam errados ou porque os mandamentos sejam o problema, é que a gente é o problema. Quando o texto diz não mate, a gente deslustra Deus porque a gente é quem mata. A gente deslustra Deus quando diz lá não adultere, não roube, não minta, porque a gente pratica essas coisas. Mas quando você observa o centro da lei e ele é positivo, você percebe a distância que Deus está de nós, no sentido do que o pecado provocou, mas ao mesmo tempo a aproximação possível disso, quando você observa que esse elemento positivo te restaura a vida, para que prolongue os teus dias que o Senhor teu Deus te dá, e te restaura o processo da perfeição plena, que é a criação. Então, o olhar para esse sinal ao centro da lei é importante por isso. Não porque a lei não expressa o caráter de Deus, mas é porque, de alguma forma, o pecado deslustra a lei. Paulo ilustra isso no seu texto em Romanos, quando ele questiona, é a lei pecado? E ele vem descrevendo que a lei manifestou o pecado e por causa do pecado eu morri. E aí vem um questionamento. Então é a lei que é o problema? É a lei que é pecado? E aí ele responde de forma taxativa, de maneira nenhuma. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. E ali ele expressa: a lei é santa, justa e boa. Mas o pecado, tomando ocasião no mandamento, cresce em mim e me mata. A referência, que é a lei, ela mostra isso para a gente. Então, quando a gente observa essa questão do sinal perpétuo dentro da lei, o que de fato vem à tona é esse dilema, esse paradoxo entre o Éden perfeito e a humanidade imperfeita. E eu tenho uma escolha para fazer, eu quero voltar para debaixo disso ou não. Por isso, você vai encontrar em Hebreus a expressão do descanso de Deus e o convite para voltarmos ao descanso de Deus e esse descanso de Deus como algo perpétuo. O convite de Hebreus, capítulo 4, principalmente, ele é um convite direto a essa questão. E eu percebi que debaixo desse guarda-chuva que Deus estabeleceu no tempo, eu posso voltar a esse momento do descanso de Deus, que é a paz perene, que é a estrutura que transforma plenamente o coração do ser humano à imagem do seu Criador. É o símbolo máximo da redenção. Ou seja, o sábado, longe de um ritual, ele é o significado pleno de redenção. Ah, mas significa que quem não passa por ele não estará redimido? Não, não é isso. É que enquanto eu vivo no mundo de pecado, sem isto, eu não atinjo isso que é a plenitude da redenção, mesmo aqui. Ou seja, eu não vivo o céu aqui. O sábado ele tem este sentido, de trazer de volta essa referência e dar para a gente este sentido. Na hora que isso ocorre, a gente restabelece o modelo, a gente restabelece a abordagem e começa a trilhar esse caminho que direciona ao céu, no sentido não de causalidade, mas no sentido de experiência, ou seja, eu poder antecipar a experiência do céu. É essa a grande questão por trás do sábado, poder vivenciar uma vez por semana o trazer o céu de volta à terra e viver um pedacinho disso, um pedacinho dessa referência. Então, isso é importantíssimo para a gente neste tempo onde as coisas são tratadas com trivialidade, com informalidade, com nivelamento. Você trazer de volta um marco de referência cria para a humanidade uma nova perspectiva de existência. Então, isso tudo está atrelado ao que a gente aprende do sábado. E, obviamente, a grande questão de tudo isso é a oportunidade de passar um tempo sem interrupções, sem intervenções com o Criador. Algo que, no mundo de correria da vida como temos hoje, é significativo.
algo que num mundo que é atropelado pelo tempo do relógio, você ter o tempo do sábado sem a preocupação com o tempo do relógio passa a ser uma coisa totalmente distinta. Enquanto o mundo está correndo de cima para baixo, de baixo para cima, atrás do vento, você tem a oportunidade de parar e, entre aspas, a expressão, curtir o vento. O sábado dá essa possibilidade para a gente de poder respirar e sentir de volta aquilo que é o sentido da vida. Uma vez por semana a gente é lembrado disso e tem a oportunidade disso. Isso é um privilégio único na história. Porque a humanidade não para. De sol a sol, a humanidade vai girando um ciclo contínuo. E é interessante que quando a gente, aí para finalizar esse bloco, quando a gente olha a parte escatológica do sábado, é interessante que a tentativa de recuperação do falso sábado caminhe na direção desse argumento. A humanidade precisa de um dia para parar, um dia para respirar, um dia para recuperar. Os elementos centrais do sábado são usados para justificar o falso sábado. E eles estão crescendo em termos de justificativa nessa direção. Precisamos resgatar aquilo que se perdeu. Todos os elementos que a gente atrelou ao sábado e que estão ligados na palavra de Deus ao sábado estão sendo usados por Satanás para revigorar o sábado espúrio, o sábado falso. Daí o fato de que esse antagonismo vai se tornar bastante distintivo, bastante significativo nos últimos dias, porque o que Satanás está produzindo é um novo marco e igualando esse novo marco ao marco principal. Com isso, produziu o engano de forma definitiva. Diferente do que foi na primeira tentativa, quando ele migrou o sábado para o domingo, na época de Constantino, a abordagem para essa migração que tem acontecido no mundo atual, ela já não é mais uma abordagem da autoridade episcopal como foi lá atrás, e a autoridade legal como foi lá atrás. A autoridade agora está sendo resgatada no formato bíblico. O curioso é isso. Satanás não reinventou a roda, ele pegou os argumentos de Deus e está usando os argumentos de Deus para o domingo. E essa é uma questão que vai deixar para o mundo atual uma situação enganosa de grandes proporções, inclusive para o povo de Deus. E que essa discussão voltará com força e quando retornar, as justificativas dadas para o falso sábado poderão, inclusive, levar alguns dos que superficialmente têm observado o sábado, ou superficialmente têm estudado a Bíblia, a acreditar nos argumentos usados por Satanás para o falso sábado. E essa é uma última advertência sobre essa questão do sinal ou da marca. Porque o antagonismo também terá um sinal que Apocalipse 13 descreve como o sinal da besta e da adoração à imagem que lhe foi formada. Esse antagonismo entre sinais se fechará nesse ciclo último da história do livro de Apocalipse. O que a gente precisa é, acima de tudo, entender esse sentido, buscar o sentido original daquilo que o sábado é, resgatar essa identidade que o sábado tem, para com isso resgatar a nossa própria identidade e, de alguma forma, sermos para o mundo essa voz de esperança de que Deus pretende resgatar, de que Deus pretende restaurar, de que Deus pretende renovar todas as coisas. O que eu espero é que isso seja possível na nossa vida, seja possível na nossa apresentação, seja como povo, seja como indivíduo, para que o mundo conheça, tenha a chance de perceber, conhecer e vivenciar essa experiência de passar por um sábado, de passar pelo único tempo e pelo único momento em que a perfeição está disponível, a perfeição do Éden está disponível para a humanidade, o tempo do sábado. Deus abençoe a gente, que a gente entenda isso, que principalmente vivencie isso com as possibilidades que o sábado nos traz de bênção, de santidade, de aprendizado, de convivência e de todas as questões relativas a ele. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias que o pecado provoca e tem deturpado no mundo em que vivemos, podemos ainda ver um marco
presente e contínuo daquilo que era a perfeição sonhada pela tua condição, pela tua perspectiva no Éden que foi formado. Dá, Senhor, que nos dias de hoje ainda possamos sentir esses pequenos lampejos do que é a eternidade, do que é o céu prometido, do que é a convivência contigo eterna, vivenciados a partir do sábado que nos foi concedido, desse tempo precioso que nos é entregue. Dá, Senhor, que também possamos manter a integridade da observância desse dia e, com essa integridade, manifestar ao mundo a tua verdade e o teu convite para que as pessoas retornem ao lar perdido. Dá, Senhor, também que possamos vivenciar esse sábado eterno de maneira plena o mais brevemente possível e, se ainda for possível, vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.